Boa noite, amigos. Vamos retomar o estudo do Evangelho, iniciando com a prece. Vamos assim, elevando o pensamento a Deus e a Jesus, nos conectando com a espiritualidade amiga que se faz presente com o Frei Fabiano de Cristo e vibrando amorosamente por nossa família, por todos aqueles que sofrem, pelos que se encontram nos hospitais, pelas crianças, pelas pessoas que estão na rua e por todos aqueles que se encontram em aflição. Que Deus possa amparar a cada um de seus filhos, fortalecendo na fé e na confiança. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, Senhor, o teu reino. E seja feito, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, à medida em que aprendemos a perdoar os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos da prática e do pensamento de todo o mal. Que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje nós continuaremos estudando o capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. O tópico é a beneficência. Adolfo, bispo de Argel, Bordeaux, 1861. A beneficência, meus amigos, vos dará neste mundo os gozos mais puros e mais doces, as alegrias do coração, que não são perturbadas nem pelos remorsos, nem pela indiferença. Pudesseis compreender tudo o que encerra de grande e de agradável a generosidade das belas almas. Esse sentimento que faz que se olhe aos outros com o mesmo olhar voltado para si mesmo e que se desvista com alegria para vestir a um irmão. Pudesseis, meus amigos, ter apenas a doce preocupação de fazer aos outros felizes. Quais as festas mundanas que se pode comparar a essas festas jubilosas, quando representantes da divindade levais a alegria a essas pobres famílias, que da vida só conhecem as vicissitudes e as amarguras. Quando vedes esses rostos macilentos brilharem subitamente de esperança, desprovido de pão, esses infelizes e seus filhos ignoram que viver é sofrer. Gritavam, choravam e repetiam essas palavras, que como finos punhais penetravam o coração materno. Tenho fome, Compreendei quanto são deliciosas as impressões daquele que vê renascer a alegria, onde momentos antes só havia desespero. Compreendei quais são as vossas obrigações para com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio, ao socorro das misérias ocultas, sobretudo que são as mais dolorosas. Ide, meus bem amados, e lembrai-vos destas palavras do Salvador. Quando vestirdes a um destes pequeninos, pensai que é a mim que o fazeis. Caridade, palavra sublime que resume todas as virtudes. És tu que podes conduzir os povos à felicidade. Ao praticar-te, eles estarão semeando infinitas alegrias para o próprio futuro, e durante o seu exílio na terra, serás para eles a consolação, o antegozo das alegrias que mais tarde desfrutarão quando todos reunidos se abraçarem no seio do Deus de amor. Foste tu, virtude divina, que me proporcionastes os únicos momentos de felicidade que gozei na terra. Possam os meus irmãos encarnados crer na voz do amigo, que lhes fala e lhes diz: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. Quando estiverdes a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar para baixo e vereis quantas misérias a aliviar, quantas pobres crianças sem família, quantos velhos sem uma só mão amiga para socorrer e fechar-lhe os olhos na hora da morte. Quanto bem a fazer, não reclameis, antes agradecei a Deus, e prodigalizai e manchei-as
a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro a todos os que, deserdados dos bens deste mundo, definham no sofrimento e na solidão. Colhereis neste mundo alegrias bem suaves, e mais tarde somente Deus o sabe. A leitura desse trecho me fez pensar nos exemplos que deixou Chico, que num gesto de extrema humildade beijava as mãos das pessoas, e da Madre Teresa, que dizia que sempre que ofertamos a rosa, sempre ficará em nossas mãos um pouco do perfume. Como nos diz o Evangelho, que a felicidade é olhar nos olhos das pessoas e enxergar o sentimento de gratidão. E o exercício da caridade não tem a ver necessariamente com o dinheiro, e sim com a disposição de estender a mão ao outro. Edgar Armond narra nos livros que o verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que apenas dá o que sobra. É aquele que não apenas dá o que sobra, mas o que divide tudo aquilo que tem. E o momento nos pede para ajudarmos uns aos outros, para juntarmos esforços em favor dos corações em sofrimento. Estamos passando por um momento tão difícil em que muitos irmãos estão perdendo o emprego e buscam auxílio. E se não pudermos ajudar com alimento para o corpo, então que possamos ajudar com alimento para o espírito, elevando nossas preces, pedindo a Deus que fortaleça esses corações angustiados na paz e na confiança, na certeza que tudo passa e que um dia após o outro trará o alento, a fé, a esperança. E a cada ação de desprendimento de nossa parte, vamos nos espiritualizando e diminuindo o nosso apego ao mundo material. Este é o maior desafio que temos a vencer na nossa encarnação. Jesus disse que o Filho do Homem não veio à Terra para ser servido, mas para servir. E nós? E nós estamos aqui para quê? Estamos aqui também para servir. A caridade é a virtude por excelência, que constitui a mais alta expressão do sentimento humano, sobre cuja base as construções elevadas do espírito encontram-se a firmeza para realizar as atividades mais nobres em prol do outro. Jesus esclarece que todas as vezes que damos de comer e de beber a um faminto, estamos abrindo a porta para ele, Todas as vezes que visitamos os doentes, é Ele próprio que estamos visitando. Mãos à obra então, meus irmãos, e não podemos perder tempo. Há um longo caminho a ser percorrido e que será menos difícil à medida que aprendermos a praticar a caridade. E do capítulo 5, eu trouxe uma mensagem do livro Religião dos Espíritos, psicografado por Chico Francisco Cândido Xavier, do capítulo 15. Religião dos Espíritos é o nome do livro. E a mensagem é Beneficência Esquecida. E ele nos diz: na solução aos problemas da caridade, não ouvides a beneficência no campo mais íntimo, que tanta vez relegamos à indiferença. Prega a fraternidade, aproveitando a tribuna que te componha os gestos e discipline a voz. No entanto, recebe na propriedade ou no lar, por verdadeiros irmãos, os companheiros de luta, assalariados a teu serviço. Esclarece os espíritos conturbados e sofredores nos círculos consagrados, ao socorro daqueles que caíram em desajuste mental. Contudo, acolhe com redobrado carinho os parentes desorientados que a provação desequilibra ou ensandece. Sim, o exercício da caridade começa dentro do nosso lar, começa dentro das nossas bases familiares. Para a gente poder ajudar o outro, a gente tem que aprender dentro de casa, com os nossos irmãos, com os nossos filhos, com o nosso marido,
Não adianta querer fazer para o outro se não conseguimos fazer para aquele que está mais próximo também da gente. Então vamos entender um pouco sobre isso. Auxilia a erguer abrigos de ternura para as crianças abandonadas, todavia, abraça em casa os filhos que Deus te deu, conduzindo-lhes a mente infantil através do próprio exemplo ao santuário do dever e do trabalho, do amor e da educação. Espalha a doutrina da paz que te abençoa a senda, divulgando-a por intermédio do conceito brilhante que te reporta da pena, mas não ouvides de exercê-la em ti próprio, ainda mesmo à custa de aflição e de sacrifício, para que teu passo entre as quatro paredes do instituto doméstico seja um marco de luz para os que te acompanham. O Evangelho começa em nós. Não falamos que é através do exemplo, é através do nosso exemplo. Cede aos necessitados daquilo que refez no recurso das horas. Dá, porém, de ti mesmo aos semelhantes, em bondade e serviço, reconforto e perdão, cada vez que alguém se revele faminto de proteção e desculpa, entendimento e carinho. Beneficência. Não lhe manches a taça com o veneno da exibição, nem lhe tires a fonte com o lado da vaidade. Recebe-lhe as sugestões de amor no imo do coração e buscando-a primeiramente nos escaninhos da própria alma. Sentiremos nós todos a intraduzível felicidade que se derrama da felicidade que venhamos a propiciar aos outros, conquistando por fim a alegria sublime que foge ao alarde dos homens, para dilatar-se no silêncio de Deus. Então olha que lindo, né? Esse trecho, essa mensagem, né? Então que possamos sim praticar a caridade, a beneficência, mas que não esqueçamos de praticá-la em nós também e com a nossa família e com aqueles que estão mais próximos, né? E para complementar a nossa leitura, vamos ler um trecho do livro Jesus o Evangelho, psicografado por Divaldo e ditado pelo Espírito de Joana. O capítulo é o 18, a beneficência. E aí ele começa assim: tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens. Mateus, versículo 6, 1. A beneficência ou a ciência de bem fazer. A arte da ação do bem é, do ponto de vista da psicologia profunda, o compromisso da humanidade para com as criaturas num sentido mais elevado. Então temos esse compromisso em nós, para com o outro, né? Não evoluímos sozinho, vamos evoluir em conjunto. Esse irmão que hoje está ao meu lado pedindo a minha ajuda, a responsabilidade também é minha de auxiliá-lo. Preciso ajudá-lo. E continuando, enunciando o postulado em torno da prática das boas ações, distante dos olhos dos homens, Jesus igualmente humanizou-se, ensinando sobre o anonimato, quando a serviço do bem, em face da condição tormentosa que tipifica os indivíduos. Liberta da teologia ancestral, a cultura odierna se apresenta gerando comportamentos autônomos e tecnocratas que eliminam os sentimentos enquanto enriquecem o ser fisiológico, que encarceram na dependência das coisas, deixando-o em consequência psicologicamente esvaziado de ideias superiores. A beneficência é um movimento que parte da emoção, buscando reumanizar aquele que perdeu o contato com a sua origem espiritual, havendo desfeito o vínculo com as heranças parafísicas da sua realidade inicial. Olha que interessante, né? Então ela nos reconecta com a nossa essência, com o meu verdadeiro ser. Dessa mesma forma, a necessidade de Jesus
Desatado dos grilhões teológicos, assim como dos cárceres das denominações religiosas, que o facultam-lhe humanidade que esfacela a conceituação absurda de excepcionalidade e divindade para transformá-lo em modelo acessível de ser seguido e estimulador de todos aqueles para que cuja convivência veio, sem o objetivo de ser-lhes o redentor, mas o educador, gentil e nobre. Compreendendo a fragilidade moral dos indivíduos, no tumulto da tagarelice desenfreada dos seus coevos, preferiu aprofundar a sabedoria das suas propostas no cerne do ser, e não na sua aparência, alcançando o self em vez de deter-se no ego exterior e mascarado, que se prolongaria através do processo histórico da humanidade, até estes dias. Toda mensagem neotestamentária é vazada na autenticidade do ser em busca da sua identificação com Deus, representando no amor, no bem e na caridade. Toda e qualquer expressão de exterioridade dele recebia o reproche, considerando que o homem é espírito, momentaneamente mergulhado na cela do organismo físico, que se apresenta como limite e impedimento para a liberdade total em torno da compreensão plena da sua realidade. Não havia para esse autoconhecimento recurso melhor e mais oportuno do que a beneficência, que se expressa mediante o anonimato das ações dignificantes, de forma que a sua prática não receba o prêmio de gratidão do beneficiado, nem o reconhecimento do grupo social, oferecendo mecanismos de exaltação da persona que se rejubila com as homenagens, dificultando ao eu superior plenificar-se em Deus, por haver fruído a recompensa ao orgulho e à vaidade, através da glorificação dos feitos. A alegria de oferecer desatrela as paixões servis, que propelem a receber mais, anulando-as com inefáveis emoções de autossuperação, que é o passo inicial para a descoberta da excelência de servir. Esse sentido de humanismo, que se converte em humanitarismo, produz a sintonia com a beneficência real, ao contribuir com o pão para o esfaimado, ou o medicamento para o enfermo, sobretudo, porém, mediante a gentileza, a afabilidade, a compaixão em relação ao seu próximo, por meio da educação, do conforto moral aos padecentes, do esclarecimento libertador a todos que ignoram as verdades morais e espirituais da vida. Essa beneficência deixa de ser uma virtude metafísica para se tornar uma conquista do intelecto moral, que dinamiza os valores éticos e espirituais sem desumanizar o ser, antes tornado irreal e divinal. Jesus viveu a beneficência total, apresentando sua vida como um arquipélago de luz, libertadora da estupidez e do desconhecimento dos valores existenciais, de forma que socorria as necessidades visíveis e aquiloutras, não percebidas exteriormente, porque mais significativas da alma, atendendo ao que se lhe solicita, mas principalmente ao que não era sentido. No entanto, de relevante importância para a felicidade do paciente que só ele detectava. Do ponto de vista da psicologia, essa ação é da atualidade para todos os indivíduos dos nossos dias, particularmente os jovens, desacisados e decepcionados, esquecidos pela cultura egoísta que mede em abundância nos grupamentos sociais,
abandonados nas suas aspirações mais legítimas, porque lhes permitem compreender os objetivos de amar pelo prazer de fazê-lo e socorrer pelo impulso emocional, de contribuir em favor de um futuro contexto humano menos enfermiço. Os adultos, operários, camponeses, excluídos, pessoas simples e modestas, destituídos de maior cultura, afinal, para quem ele viera, encontram-se nesse Jesus o companheiro para todas as suas horas de luta e de sofrimento, que comparte com eles as suas dores e as suas necessidades, as injustiças que padecem, ao tempo que lhes oferece o ânimo e o valor moral para que prossigam lutando e superando as infames pressões que lhe impõem os poderosos, indiferentes do seu destino. Os livres pensadores também identificam esse homem que não fundou seita nem crença, mas que abraçou a todos os indivíduos como irmãos, sem distinção de raça ou de nação, afável com as criancinhas e misericordioso com os criminosos, tanto quanto compassivo e paciente com os idosos, enfermos e infelizes. Ele, Jesus, falou a linguagem das massas, em vez do ininteligível, idioma da sofisticação e do desconhecimento, silenciando mais do que verbalizando, enquanto ajudava, de modo a ser aceito pela grandeza moral do seu entendimento e todas as ocorrências e situações. O seu encontro com Jesus na psicologia, não aquele histórico dos interesses inconfessáveis de algumas doutrinas que dizem possuí-lo, é inevitável, porém não mais como antes, em que ele parecia distante das suas angústias e indiferente aos seus apelos e dores, necessidades, infantos juvenis e desconcertos de comportamento, mas sim alguém a ele semelhante, no sentido da constituição humana, modelo para nós a ser seguido e um guia compassivo de amigo solidário em todas as circunstâncias e em todos os momentos. E que possamos seguir esse nosso maior exemplo, que é Jesus. E todos os dias, ao invés de reclamar, sermos gratos a Deus pela oportunidade da reencarnação e, como nos diz o Evangelho, não perder tempo no exercício da caridade, pois somente ela nos ajudará a trilhar o caminho que nos leva a Jesus, né? E para finalizarmos o nosso estudo de hoje, eu trouxe uma mensagem extraída do livro Palavras de Vida Eterna, psicografada por Chico e pelo Espírito de Emmanuel. É o item 94. Aí ele fala: beneficência e paciência. A caridade é paciente e benigna. Paulo, Coríntios, versículo 13, 4. 1. Beneficência sim, para com todos. 2. Prato dividido. 3. Preste aos nus. 4. Remédio aos doentes. 5. Asilo aos que vagueiam sem teto. 6. Proteção à criança desamparada. 7. Auxílio ao ancião em desvalimento. 8. Socorro às viúvas. 9. Refúgio aos indigentes. 10. Consolo aos tristes. 11. Esperança aos que choram. 12. Entretanto, é preciso estender a bondade igualmente em outros setores. 13. Compreensão em família. 14. Trabalho sem queixa. 15. Cooperação sem atrito. 16. Pagamento sem choro. 17. Atenção a quem fale, ainda mesmo sem qualquer propósito edificante. 18. Respeito aos problemas dos outros. 19. Serenidade nas horas difíceis. 20. Silêncio às provocações. 21. A tolerância para as ideias alheias. 22. Gentileza na rua. E 23.
a beneficência, que pode efetuar prodígios, levantando a generosidade e conquistando a gratidão. Contudo, em nome da caridade, toda a beneficência para completar-se, não para viver sem a paciência. Então tá aí a nossa mensagem de hoje, né? Que possamos refletir sobre a importância da caridade, a beneficência e a paciência para com nós, conosco e para com o nosso semelhante, né? Fiquem com Deus. Boa noite, queridos amigos. Estamos aqui para mais uma vez participarmos do estudo do livro Diversidade dos Carismas, de Hermínio Miranda. Para iniciar o nosso estudo, eu gostaria de ler para todos os nossos queridos irmãos uma pequena mensagem do livro Viajor, livro esse psicografado por Francisco Cândido Xavier, tendo por inspiração o Espírito Emmanuel. E o título é Em Nossos Caminhos, e nos diz o seguinte: revisando a parábola do samaritano, lembramo-nos de que, hoje, milhares de irmãos nossos sobem do passado, em direção do futuro, pelos caminhos do presente, desfalecendo muitas vezes sob dificuldades e provações que os deixam semi-mortos. Os que não contavam com as tempestades de renovação da atualidade e se marginalizaram em desequilíbrio. Os que forjaram algemas para o amor, transformando-o logo após no fogo passional em que se atiraram na delinquência. Os que desertaram do trabalho e tombaram em penúria. Os que converteram a inteligência em antena das trevas e se horizontalizaram por dentro de si mesmos nas depressões da culpa. Os que abusaram da misericórdia dos medicamentos pacificadores e, tentando fugir das próprias responsabilidades, se precipitaram em despenhadeiros de alucinação e loucura. Os que perderam a fé em meio das experiências necessárias à evolução e estiraram-se no desânimo à beira do suicídio. Os que não suportaram a transformação dos seres amados e se acomodaram revoltados sobre pedras da angústia. E aqueles outros que tateiam a lousa, nos parques da saudade, perguntando pelos entes queridos que a morte lhes arredou da convivência, a carregarem o coração encharcado de lágrimas. À frente de quantos surpreendas na estrada, caídos em sofrimento, interrompe-te para compreender e servir. Determina a caridade, nos situemos no lugar daqueles que necessitam de amparo, doando-lhes o melhor de nós, com a certeza de que, provavelmente amanhã, serão eles, os socorridos de agora, nossos próprios benfeitores. Entre os companheiros de humanidade que conhecem o campo de trabalho e passam de longe com o receio de serem incomodados, e aqueles que foram espoliados na coragem de caminhar e na alegria de viver, recordemos o samaritano que se deteve na marcha dos próprios interesses e auxiliou espontaneamente ao próximo sem nada perguntar, e conforme
a lição do Cristo, façamos nós o mesmo. Continuemos então a leitura do nosso livro do Hermínio Miranda, A Diversidade dos Carismas. Na nossa última leitura, nós havíamos iniciado o capítulo da psicometria, que é o capítulo 9 do livro, e estávamos lendo o primeiro tópico que fala na introdução, e nós lemos até um trecho onde o autor aqui está narrando uma das experiências da médium Regina acerca da psicometria. Então vamos lá. Regina perdera de vista, em sua casa, uma gravura, da qual estava precisando com urgência para um trabalho. Ao narrar o caso, disse ela já ter revirado literalmente o seu apartamento e, de modo especial, a biblioteca, onde, pela lógica, deveria estar a peça. Será que o amigo psicômetra poderia ajudá-la? Ele relutou, alegando que há muito não fazia aquilo e nem sabia mais como fazê-lo. Mas, ante o apelo e insistência dela, resolveu ceder. Não custava tentar. Pediu-lhe algo que pudesse ter estado em contato com a sumida gravura, mas o quê? De repente, Regina lembrou-se. Suas mãos haviam sido, por certo, a última coisa que estivera em contato com o papel. Ele concordou, tomou-lhe as mãos, permaneceu em silêncio por alguns momentos e declarou a seguir: a gravura está no mesmo lugar onde você guarda uma pequena caixa de madeira com material de costura. Ora, comentou ela a rir, seria o último lugar onde eu poderia tê-la colocado. Mas ele insistiu. Era lá mesmo. Bastava conferir. Ela foi e encontrou a gravura recalcitrante. Estava mesmo ao lado de uma caixinha de madeira que lhe servia para guardar material de costura na parte superior de um armário embutido. Só então Regina lembrou-se de como fora ela parar ali. Esteve a examinar a gravura quando chegaram umas crianças. Temerosa de que a estragassem ou a pedissem, pois era uma peça de relativo valor, achou prudente guardá-la em lugar seguro e provisório para depois dar-lhe o destino que tinha em mente. Era a melhor maneira, naquela emergência, de evitar dizer um não às crianças. É curioso como ela própria assinala que ele não indicara o armário. Limitou-se a localizar a gravura ao lado da caixa de costura. Teria sido muito lógico que dissesse: a gravura está dentro do seu guarda-roupa, na prateleira de cima, junto de uma caixa de costura. Ao contrário, disse apenas que ela estava no mesmo lugar onde você coloca uma caixinha de madeira com material de costura. Prepare-se, o leitor, para algumas turbulências desse tipo, pois os problemas suscitados pela psicometria não são nada fáceis de serem ordenados num quadro classificatório, tudo bonitinho, com cada coisa em seu lugar e tempo. Basta dizer que ainda não se dispõe de uma teoria ou uma hipótese razoável que sirva indiscriminadamente para todos os casos observados. É preciso acostumar-se à ideia de que, em psicometria, temos montanhas de perguntas para montículos de respostas.
se é que podemos chamar de resposta o que sabemos sobre uma das mais estranhas, curiosas e fascinantes faculdades do ser humano. Ernesto Bozano estava coberto de razões quando intitulou seu estudo sobre essa questão, Os Enigmas da Psicometria. Convido o leitor a enfrentar comigo alguns desses enigmas. Prometo-lhe uma viagem pelo misterioso território de uma fantástica realidade. Não é preciso levar muito equipamento para essa excursão. Basta segurar-se bem, estar alerta para examinar tudo com muito cuidado e ter a dosagem certa de humildade intelectual para não se afligir com a própria ignorância. Em outras palavras, seremos duas perplexas ignorâncias a visitar um mundo de coisas incríveis, mas possíveis, fantásticas, mas factuais. Quem tem um fato, disse alguém, não está sujeito ao que tem apenas um argumento. Explicável ou não, a psicometria é um fato. Enquanto não lhe descobrirmos o mecanismo, ficaremos como os índios brasileiros que viram Diogo Álvares Correia, o caramuru, fulminar com uma estranhíssima e explosiva máquina um pássaro na floresta. Virou Deus na hora. Não ambicionemos tanto. E vamos ao item 2, que tem o título de Mais um termo inadequado. Comecemos pela palavra em si. Psicometria é um dos termos inadequados para caracterizar fenômenos psíquicos, mas que pegou. E esses rótulos, quando pegam, ficam muito difíceis de serem substituídos por outros mais vistosos ou adequados, e principalmente mais compatíveis com o conteúdo do frasco. Como se pode facilmente perceber, psicometria seria algo que nos ensinasse a medir a alma, o que não faz sentido algum. O Dr. Nandor Fodor, na sua já citada enciclopédia, decidiu-se pela definição proposta pela senhora Esther Dowden, respeitada médium inglesa, também conhecida pelo nome de senhora Travers Schmidt, por causa dos seus 2 casamentos. Segundo ela, a psicometria é uma faculdade psíquica de certas pessoas que as possibilita adivinhar a história ou eventos ligados ao objeto material com o qual se ponham em contato direto. Como não vamos perder tempo em busca da melhor definição, fiquemos com essa mesma. Item 3. A natureza como cinegrafista. Há 2 estudos clássicos da maior confiabilidade, feitos por 2 pesquisadores pacientes e competentes. Um deles é J. Rhodes Buchanan, americano, deão da faculdade e professor de medicina em Covington, Kentucky, Estados Unidos. Ele nasceu em 1814 e morreu aos 85 anos em 1899. O seu manual da psicometria foi publicado em Boston em 1889, após muitos anos de intensa pesquisa. Um outro clássico é A Alma das Coisas, um belo título, publicado em 1863 pelo Dr. William Denton, professor de geologia em Boston, Estados Unidos. O professor Denton realizou inúmeras
experiências com sua irmã, Anna Denton Creech, e com sua esposa, e depois com o filho. Foram 30 anos de pesquisa. Sua conclusão não deixa a menor dúvida. A existência da psicometria é inquestionável. Não podemos aqui mergulhar mais fundo nestes livros fantásticos, primeiro porque, lamentavelmente, não os tenho em mãos, conheço-os apenas por citação, e em segundo lugar, porque o nosso livro ficaria grande demais. Rogo, entretanto, a complacência do leitor para citar uma bela frase do Dr. Denton, escritor nato, além de grande pesquisador, e que resume a tese fundamental da sua obra sobre a psicometria. Ele escreveu em Os Segredos da Natureza o seguinte: desde a primeira madrugada de luz neste mundo infame, quando em torno de seu berço tempestuosas cortinas o envolviam, a natureza tem estado a fotografar cada momento. E que galeria de retratos tem ela! Pois é. Utilizando-se das faculdades psicométricas de seus sensitivos, tanto Buchanan como Denton mergulharam num passado ignoto, como que vindo de muito além das fronteiras do tempo. Ao segurar o fragmento de um meteorito, diz a senhora Denton: meus olhos são arrebatados para cima. Vejo uma espécie de luz nevoenta. Parece deslocar-se por milhas e milhas com enorme velocidade. Sempre para cima, para cima. Torrentes de luz surgem à distância, muitíssimo ao longe. A luz brilha a uma vasta distância. Parece que a senhora Denton foi às origens do próprio universo nessa visão fantástica. No momento mesmo em que Deus criava corpos celestes remotíssimos no tempo e no espaço, dos quais aquele pequenino fragmento de pedra cósmica iria desprender-se um dia e ir parar nas mãos dela, abismos de tempo depois. Algumas dessas experiências são penosas demais para os sensitivos, e há mesmo objetos que eles se recusam a tocar por pressentirem segredos que não convém suscitar. Há pessoas tão sensíveis a esse tipo de manifestação que, segurando nas mãos objeto que tenha pertencido a um morto, assumem a aparência da pessoa em vida, seus maneirismos, e até podem sentir os sintomas das moléstias que provocaram o desencarne do dono da peça. Segundo Crowell, num livro em inglês, o título é A Identidade do Primitivo Cristianismo e da Moderna Espiritualidade, citado pelo Dr. Nandor Fodor, Luiz Napoleão mandou destruir uma guarita de sentinela na qual 3 soldados sucessivamente se mataram. O Dr. Dufay, segundo Richer, entregou um objeto dentro de vários envelopes fechados a Marie, uma sensitiva. Ela pensou por um momento e começou a falar como se pensasse alto. A primeira coisa que disse foi que ali estava algo com o qual havia morrido um homem e continuou: uma corda? Não, uma gravata. Isto é, de um prisioneiro que se enforcou porque havia cometido um assassinato. As visões psicométricas ocorrem, às vezes, em rápidos flashes, tão rápidos que se torna difícil apreendê-las. Escreve Dr. Pell em Espírito da Psicometria o seguinte:
seria impossível acompanhar e descrever as impressões à medida que passam pela minha consciência. É rápido demais. São como imagens cinematográficas. Parecem voar. De outras às vezes é como se eu fosse um pedaço de pedra, sem nenhuma faculdade de pensar e, no entanto, vendo coisas e assistindo a eventos à minha volta. Não sei bem se isso é velocidade mesmo. Regina tem, às vezes, tal sensação quando algum espírito deseja transmitir-lhe uma informação ou um relato mais longo. É como se despejassem em sua mente de uma só vez todo o relato. Mozart experimentava sensação semelhante quando ouvia por antecipação toda uma sonata ou sinfonia ainda a compor, resumida num só acorde. Não parece, pois, que o relato, as imagens ou sons sejam projetados com velocidade, e sim que o ritmo no plano de onde provém tais fenômenos é diferente do nosso aqui no mundo material. Aliás, discutimos ligeiramente esse aspecto ao especular acerca de penetração no futuro. Dizíamos então que as coisas ocorrem lá num ritmo muito mais acelerado. E se por um mecanismo qualquer de viagem no tempo conseguirmos acelerar momentaneamente o nosso próprio ritmo, vamos ao futuro, vemos as coisas que estão acontecendo lá e em seguida recaímos no nosso passo lento de tartarugas cósmicas. Voltemos, porém, à psicometria, pois esses assuntos de tempo me deixam usualmente em órbita. Nós vamos ler até aqui, então, parando, para na próxima semana continuar a partir deste item. Vamos então ao encerramento do nosso trabalho de hoje, agradecendo a Deus pela oportunidade sempre bendita que é entrarmos em conhecimento, em contato com essas maravilhosas narrativas aí do autor. Obrigado, Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre, e perdoe, Senhor, as nossas dívidas, nos ensinando a perdoar os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações e livre-nos da prática e do pensamento de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Que assim seja. Uma boa noite a todos.